Muito bom dia, senhoras e senhores jornalistas. O Conselho de Ministros de hoje aprovou um conjunto de medidas com vista à salvaguarda de um serviço público ferroviário de qualidade. As medidas aprovadas, que visam assegurar níveis de capacidade operacional que permitam prestar um serviço público de transporte de passageiros de forma regular, pontual e com qualidade e conforto, serão apresentadas no final do briefing pelo Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Para além disso, foi hoje aprovado na Generalidade, para consulta pública e consulta aos parceiros sociais, o novo regime de flexibilização da idade de acesso à pensão no regime convergente. Trata-se, no fundo, de aplicar agora aos beneficiários da Caixa Geral de Aposentações um regime em tudo equivalente ao que já foi aprovado no âmbito do regime geral da Segurança Social, cumprindo assim o que ficou estabelecido na Lei do Orçamento de Estado para 2019. Foi aprovado o reforço da estrutura do Centro de Competências Jurídicas do Estado, prevendo duas novas categorias de consultores, com o objetivo de dar resposta ao significativo aumento da procura de serviços jurídicos dentro do próprio Estado e à crescente complexidade e abrangência dos assuntos que se colocam. O Conselho de Ministros aprovou também, na Generalidade, um diploma integrado no programa Simplex, que consagra a possibilidade de disponibilizar a informação do registro criminal, permanentemente atualizada, mediante consulta de através de um código de acesso válido por um período variável. Portanto, a possibilidade de o registro criminal ser consultável online através de um código de acesso. Estes foram alguns dos diplomas hoje aprovados. De resto, creio que já tiveram acesso ao comunicado completo do Conselho de Ministros. Para dar mais esclarecimentos sobre estas medidas hoje aprovadas no âmbito do Serviço Público de Transporte Ferroviário, passo agora a palavra ao Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Boa tarde a todos e a todas. Queria dar-vos nota daquilo que aprovamos hoje, do que é que significa o transporte ferroviário. Durante vários anos em Portugal começou-se a achar que era um transporte do passado, é precisamente um transporte do futuro, fundamental não só para continuar este grande esforço nacional de descarbonização, mas para promover uma mobilidade mais acessível, neste caso coletiva, e ambientalmente sustentável. Isso implica que nós olhemos para a CP e para a AMF e para a ferrovia em Portugal de outra maneira e consigamos dar início a um processo de recuperação da qualidade do serviço que todos os portugueses têm direito e ambicionam. E é esse processo que nós queremos iniciar com este plano, que prevê, como sabem, nós temos fragilidades enormes, nós temos material circulante muito antigo, parte dele com 5 e 6 décadas, o que exige um esforço e uma regularidade da manutenção muito intensa. Tanto a CP como a EMF têm, durante muitos anos, perdido trabalhadores e, portanto, capacidade, nomeadamente a EMF, capacidade oficinal de dar conta das necessidades, responder às necessidades de manutenção da própria CP, e por isso nós vamos tendo problemas, como vamos sentindo ainda em algumas linhas, com várias supressões. Portanto, este plano prevê um investimento global de 45 milhões de euros, adicional àquele que já é o orçamento da EMF, para concretizar um dos objetivos presentes neste plano, que é a recuperação do material circulante que está há vários anos encostado. Ao longo de sucessivos anos foi-se encostando material circulante que, devidamente recuperado, pode ser injetado na nossa rede ferroviária. Diria que, do ponto de vista ideal, nós precisaríamos e precisaremos no futuro de adquirir material circulante, mais material circulante. Como sabem, este Governo lançou um concurso para 22 comboios para o serviço regional, só chegarão em finais de 22, 23. A aquisição de material circulante novo demora tempo. Nós temos disponibilidade em matéria de material circulante encostado e aquilo que nós vamos fazer é reforçar a capacidade oficinal da EMF com investimento de capital e com o reforço de contratações, tanto na CP como na EMF. Portanto, estamos a falar hoje já foi noticiada a reabertura da oficina de Guifões. Deste ponto de vista é simbólico, porque significa que nós queremos recuperar uma capacidade de intervenção da EMF que, entretanto, já tínhamos desistido de ter,
E este investimento de 45 milhões de euros permitirá recuperar esse material circulante que estava a falar e material esse que vai ser recuperado em grande medida nessa oficina de Guifões. Nós não conseguiríamos fazer este trabalho se não houvesse ao mesmo tempo um reforço das contratações. No caso da EMF, estamos a falar de novos 67 trabalhadores, com uma medida também importante, que é a possibilidade de substituição automática dos trabalhadores que saiam por sua vontade, que se reformem. Até agora, qualquer contratação depende de autorização das finanças. Nós não só teremos uma contratação, um processo concursal para novos 67 trabalhadores na EMF, como aqueles que sairão a partir do dia 1 de julho e que ocupem uma função permanente poderão ser substituídos diretamente e automaticamente pela própria empresa. Na CP serão contratados 120 trabalhadores, 40 maquinistas, 40 revisores, 20 assistentes comerciais e os restantes 20 para serem ainda afetados pela administração às categorias profissionais onde sentirem que há ainda necessidade. Portanto, estamos a falar de 120. Na CP adotaremos também esta mesma medida que adotamos na EMF a partir do dia 1 de julho. Qualquer trabalhador que se reforma ou que saia da CP e que tenha estado a ocupar uma função permanente pode ser substituído automaticamente pela administração. E, portanto, nós estamos a intervir no lado do investimento e no lado das contratações para podermos executar não só o investimento, mas dar resposta também à necessidade, às exigências adicionais que vão ser afetadas à EMF, a empresa de manutenção da CP. Já tinha tido a oportunidade na audição ao Parlamento falar da possibilidade de fusão da CP e da EMF. Nós vamos iniciar o processo para essa fusão. Tem tem várias razões de ser importantes. A EMF é uma empresa de manutenção que existe para servir, sobretudo, a CP. A separação entre as duas empresas cria um conjunto de problemas que nós queremos remover com a sua integração. Isto é, promovendo uma melhor articulação entre a CP, as necessidades de manutenção da CP e a EMF, que existe para dar resposta às necessidades da própria CP. A EMF estava integrada na CP, já lá vão muitos anos em que foram separadas. Neste momento, a CP tem a ganhar, e a EMF também, com a integração. Fim também da duplicação de vários serviços que se repetem nas duas empresas sem nenhuma necessidade. Portanto, há aqui uma otimização dos recursos, mas há também a promoção de uma melhor articulação entre as duas, neste caso, entre as duas empresas. Há um dado adicional. A EMF faz neste momento mais de 20% da sua faturação para fora da CP. Isso vai continuar. O que acontece, esse trabalho que está contratualizado, por exemplo, com a Metro do Porto, vai continuar, isso não está em causa. O que acontece é que nós não poderíamos continuar, a EMF não poderia continuar a ter uma percentagem de trabalho para fora superior a 20% sem que a CP fosse obrigada pelo Tribunal de Contas a lançar concursos de manutenção. E, portanto, havia aqui havia aqui uma questão por resolver com o Tribunal de Contas, que fica resolvida também com a fusão entre a CP e a EMF. Isto tem a ver com regras europeias que exigem que 80% do trabalho seja feito in-house, seja feito na empresa-mãe. Como estava a ser feito menos de 80%, isso obrigaria a que a CP tivesse de lançar concurso. Portanto, há aqui vários objetivos que são concretizados com a fusão destas duas empresas. Nesta resolução é reafirmada a necessidade urgente de nós fecharmos um contrato de serviço público entre o Estado e a CP. Nós, como sabem, a CP ao longo dos anos, porque grande parte da sua operação é deficitária, vai sendo compensada financeiramente anualmente. Uma empresa
privada ou pública, não consegue operar de forma saudável se não tiver um quadro de previsibilidade e de estabilidade. O contrato de serviço público tem como objetivo dar a quem administra a empresa um quadro de estabilidade e de previsibilidade à gestão. Isto é importante para a empresa, para a administração da empresa, mas é importante também para o próprio Estado português. Nós não podemos ter uma relação com uma empresa pública como neste momento estamos a ter. A CP presta serviço em linhas que serão naturalmente deficitárias e, portanto, se o Estado, nós coletivamente entendemos que esse serviço deve ser prestado, nós coletivamente devemos assumir contratualmente com a CP suportar esses encargos. Portanto, nós temos linhas superavitárias, temos linhas deficitárias, que o país entende e bem que esse serviço deve ser prestado, ele deve então estar contratualizado num contrato de serviço público para que não estejamos na situação que vivemos há muito tempo, que é anualmente o Estado fazer transferências para a CP em forma de empréstimos ou de aumentos de capital. Não, faz um contrato de serviço público e tem que transferir para a CP aquilo que é necessário para tornar equilibradas as operações que são, neste momento, deficitárias. Portanto, o contrato de serviço público é fundamental e nós estamos neste momento já a trabalhar com as finanças para o mais depressa possível podermos ter o contrato de serviço público fechado. Estamos também, e isso integra o plano, numa lógica mais global, estamos neste momento a negociar os acordos de empresa na CP e na EMF, e nós queremos, obviamente, também concluir estes acordos com os trabalhadores da CP e da EMF, porque nós precisamos, obviamente, também de relações laborais estabilizadas e satisfatórias para quem é a peça central nas empresas, que são os nossos trabalhadores. Nós estamos aqui a apresentar-vos um plano que é realista e credível. Se me perguntassem se eu queria já encomendar mais comboios, eu dir-vos-ia que sim. A verdade é que a encomenda de material circulante, necessário, por exemplo, para a linha de Cascais, para a linha do Norte, demora pelo menos 4 anos. Nós não temos esse tempo, nós precisamos de atuar já e fomos encontrar e procurar dentro da própria empresa material circulante que pudesse ser injetado mais rapidamente na rede ferroviária. E é um plano, portanto, credível, financeiramente possível, e é desta forma realista que nós temos que encarar. Nós queremos uma CP, eu já tive a oportunidade de dizer, honesta, que seja capaz de cumprir aquilo que se compromete com o povo português, que seja capaz de ser pontual, que tenha e que seja capaz de oferecer um serviço com conforto. E é neste quadro de objetivos que nós queremos atuar desde já. A prazo, nós queremos aproveitar, e isso também está previsto na resolução do Conselho de Ministros, portanto não podia deixar de vos referir, nós temos na nossa economia nacional capacidade da parte do setor privado, da academia portuguesa, capacidade de desenvolver tecnologia na área da ferrovia. E, portanto, nós queremos aproveitar também este esforço adicional que a EMF vai ter na recuperação do material circulante abandonado, a capacidade de nós, entre a EMF e a CP e várias empresas portuguesas, recuperarmos capacidade industrial e tecnológica na área da ferrovia. Não existe nenhuma razão para que Portugal não a tenha, nós temos essas condições e, portanto, devemos aliar o investimento público, o esforço público que nós estamos a fazer na recuperação da operação da CP e da EMF, mas já agora também no quadro da economia portuguesa e da indústria nacional. Nota final para vos dizer que este é o início de um processo de recuperação da CP, da EMF. E, portanto, demorará tempo a nós recuperarmos completamente todo o período de degradação que já vem de há muitos anos nas duas empresas. E, portanto, nós devemos, com toda a frontalidade, ser claros
que este trabalho de recuperação da qualidade do serviço, de recuperação de material circulante, não tem efeitos ou consequências imediatas, tem o seu tempo. Agora, o plano que nós preparamos garante é que consigamos fazer este trabalho bem mais rápido do que estarmos apenas e simplesmente à espera de encomendar comboios novos que demorarão, como vos disse, pelo menos sempre pelo menos 4 anos. Bem, muito obrigado, já falei demais, dava-vos a palavra a vocês. Muito bem, se tiver agora alguma pergunta a colocar, estamos disponíveis. A pergunta é sua e quem escolhe é a Ana. De qualquer forma, eu acrescentaria a Ana, à pergunta da Ana, porque não há 4, porque não há 10, porque não há 15. A verdade é que, e portanto estamos a focar no nosso governo. E eu queria, muito mais importante, era dizer-vos que o país, durante várias décadas, investiu quase exclusivamente no automóvel. E foi uma aposta, na minha opinião, incompleta, vá lá. Durante vários anos achou-se que a ferrovia era transporte do passado, como vos dizia no início. Hoje, o que este governo está a fazer é apostar na mobilidade urbana e na mobilidade interurbana, neste caso através da CP. Esse trabalho foi sendo feito. Agora, desde logo, nós conseguimos estancar a queda de trabalhadores, nomeadamente na MF, que se verifica há mais de 10 anos, continuamente. Entre governos PS e PST, não é o relevante. O que é relevante dizer-vos neste momento é que nós estamos a lançar um plano, um plano de recuperação do serviço público ferroviário, e, como sabem, nós trabalhamos todos os dias da nossa legislatura. Continuamos, fez-se um trabalho até agora e nós intensificamos esse trabalho. Nós perguntamos sempre, nós estamos no final de uma legislatura, há trabalho que podia ter sido feito antes, há muitos anos, há trabalho que ainda não foi feito, que terá de ser feito. Essa é a vida de um país e de uma governação. O Partido Socialista, obviamente, não tem a expectativa de terminar o seu trabalho no dia 6 de outubro. E, portanto, nós queremos continuar a fazer um grande esforço de recuperação de serviços públicos. Aliás, permitam-me dizer-vos o seguinte, nós fizemos um esforço brutal na recuperação de rendimentos nos primeiros anos desta legislatura. Essa foi a aposta do governo. E foi uma prioridade mais do que justificada, porque nós tínhamos um povo que tinha sofrido as agruras intensas de 4 anos da Troika, de vários anos da Troika. E, portanto, nós sabíamos que para recuperar a esperança e a confiança do povo português, nós precisávamos de, no imediato, dar prioridade à recuperação de direitos e de rendimentos. Foi isso que nós fizemos, foi essa a nossa prioridade e nós estamos absolutamente certos de que era o que tinha que ser feito naquele momento. Há um trabalho que foi sendo feito ao nível dos serviços públicos, nós não fomos recuando na despesa em nenhuma área se recuou na despesa. Obviamente que há trabalho, o trabalho faz de forma continuada e nós continuamos a trabalhar. Podem ter a certeza que nós continuaremos a trabalhar até ao último dia desta legislatura. E é muito provável que continuaremos a ouvir de alguns senhores jornalistas porque nós trabalhamos em permanência durante toda a legislatura, do início ao fim. E esperemos nós no futuro também. Filipe Santa Bárbara, da TSF. Eu queria lhe perguntar, bem sei que estão a anunciar o plano agora, mas que calendarização tem na cabeça o Governo nesta recuperação de material circulante? E também, já agora, estamos a falar de quantidades, não é? Nós, dir-vos-ei alguma coisa sobre isso. Não tudo para já. Isto é, este é um plano para 3 anos, 2019-2022. Tem 2 fases. Uma primeira fase mais intensa, que tem um prazo de 18 meses,
de recuperação do material circulante que está encostado. Nós estamos a falar entre carruagens, automotoras e locomotivas de cerca de 70 unidades. E na segunda fase, que se inicia apenas, portanto a primeira fase inicia-se já, a segunda fase trata-se de modernizar, portanto nós vamos recuperar no curto prazo, portanto a primeira fase, recuperar material circulante e injetá-lo na rede o mais depressa possível, à medida que ele vai estando disponível. Na segunda fase vamos modernizar parte desse material circulante que vai ser injetado na rede o mais depressa possível, mas que parte dele carecerá de uma modernização mais intensa que demorará mais tempo. E a segunda fase é essa modernização. Nós faremos a apresentação mais detalhada do que é que estamos a falar, de que locomotivas é que estamos a falar, de que automotoras é que estamos a falar e de que carruagens é que estamos a falar ainda no mês de julho. Portanto, nesta fase, esse trabalho está feito, mas eu podia arriscar fazer esse trabalho, mas era um pouco desajustado, porque, quer dizer, eu sou ministro e economista, nem sequer sou engenheiro, e por isso deixaremos para os engenheiros da empresa a apresentação do plano e ela será feita em público também no mês de julho. Mas, para responder diretamente, entre carruagens, locomotivas e automotoras, estamos a falar de cerca de 70 unidades. A calendarização é este prazo, 2019-2022, sendo que a primeira fase são 18 meses, portanto, segundo semestre de 2019 e o ano 2020. E nestes 18 meses, com a intensidade necessária para nós conseguirmos injetar na rede este material circulante. Portanto, demorará este prazo. Portanto, é um prazo apertado, mas faremos o que estiver ao nosso alcance. A partir de 2020, em simultâneo já em 2020, enquanto a primeira fase está a concluir, a segunda fase vai também já se iniciar. A organização, para quem acompanha mais as questões ferroviárias, vamos deixar para os engenheiros a breve prazo. Essa apresentação mais detalhada será feita. Eu não sou a pessoa certa para vos fazer essa descrição mais ao nível de engenharia e de detalhe. Boa tarde, Alexandra André, RTP. Para quando a abertura das oficinas de Guifões? E queria também saber mais detalhes, nomeadamente, estas 70 unidades dão quantos comboios, para que linhas, e quer dizer que estarão a circular no princípio de 2020, é isso? Não, no princípio de 2020 é possível que possa haver alguma coisa já preparada, mas quer dizer, não é a mesma coisa que levar um automóvel à oficina. O trabalho de reparação de um comboio é um trabalho complexo e nós estamos a falar de unidades de material, algum dele que está encostado há vários anos. Portanto, há um trabalho intenso para ser feito. As questões que nos estão a colocar neste momento são questões, obviamente, pertinentes, mas, mais uma vez, mesmo em termos de operação, portanto, em termos de manutenção, a responsabilidade é da EMF, a operação propriamente dita, onde é que cada comboio é necessário e onde é que ele faz mais falta, é da própria CP, é de quem tem o pelouro das operações. Mais uma vez, aquilo que vos peço é que possamos ter tempo para que seja a administração da empresa a fazer a resposta a essas questões mais técnicas, tanto no que diz respeito à manutenção, como no que diz respeito à própria operação. Em que linhas, quando. Quando nós temos aqui temos uma autorização para fazer não só o investimento. Em 2019 posso-vos detalhar que dos 45 são 9 milhões já no segundo semestre de 2019. Quando me perguntam quando é que se inicia, eu digo, inicia-se já, na medida em que a empresa e a administração sabe que isto foi aprovado e tem que começar a pôr em curso já. Dar-lhe um dia para a abertura da oficina de Guifões, eu sei que nós estamos habituados a isso, nesta fase seria irresponsável. Portanto, quer dizer, a autorização que nós temos é para começarmos a trabalhar já. Portanto, estamos a falar de um pavilhão enorme que está completamente vazio.
E por isso nós vamos ter que instalar capacidade oficinal no próprio pavilhão, que foi abandonado, não é abandonado, que ficou vazio já há muitos anos, e portanto nós vamos ter que recompor a capacidade oficinal desse pavilhão. O trabalho inicia-se já. Quando é que a oficina está pronta para começar o seu trabalho, tenho alguma dificuldade em dar-vos uma resposta definitiva sobre isso. Este é um plano que nos autoriza a começar a trabalharmos. Temos autorização em matéria de investimento, temos autorização em matéria de contratações, e esse é o trabalho que nós vamos iniciar. Muito bem, não sei se ainda há mais questões a serem colocadas. Boa tarde, Hugo Godinho da Agência Lusa. É só que precisasse, os 45 milhões de investimento é para o material circulante ou já inclui estas contratações de que falou também? Não, isto é investimento para material circulante, não são para as contratações. As contratações, o que nós precisávamos era da autorização das finanças. Nós conseguimos fazer as contratações com o orçamento das empresas. Já sobre as contratações, são no total 187 trabalhadores entre as duas empresas, não é? Certo. E para quando esta efetivação das contratações? É para começarmos o procedimento concursal já. Eu digo já, quer dizer, se a administração puder começar já amanhã, começamos já amanhã. Não há nenhuma razão para atrasarmos. Estamos autorizados a recrutar estes 187, como disse, o quanto antes. Temos que iniciar o procedimento concursal. Queria dar-vos nota para que não passe despercebido o outro elemento que foi autorizado nesta resolução do Conselho de Ministros no que diz respeito à contratação e que faz toda a diferença. Porque o que vinha acontecendo era que nós fazíamos contratações, e nós já fizemos para a EMF, nós fizemos por 2 vezes contratações na EMF a rondar os 100, ainda em 2018 foram contratados 102 trabalhadores para a EMF, só que o que acontece? Nós estamos a ter um nível de reformas muito elevado nestas duas empresas. Estamos a falar de empresas onde se começou a trabalhar muito cedo. O regime de longas carreiras contributivas permite, ainda bem, que estes trabalhadores que tiveram uma longa carreira se possam reformar. Foi um direito também conquistado durante estes 4 anos, mas isso tem obviamente consequências. E portanto o que acontecia é que nós fazíamos o processo concursal e quando chegávamos ao fim nós não tínhamos, do ponto de vista líquido, tido ganho nenhum. E por isso o que é que nós estamos a fazer neste momento? Nós estamos a contratar estes 187 e os que a partir de agora saírem por reforma estejam a ocupar uma função permanente, portanto uma função que faz falta à empresa, as empresas vão poder contratar sem ter que ter uma autorização prévia nas finanças. Isto faz, acreditem, toda a diferença nas contratações da empresa. O que quer dizer que nós não vamos ter perda líquida. Não é? Portanto, vamos substituir os que vão sair e estes 187 vão entrar. Diogo Ferreira Nunes, do Dinheiro Vivo. Senhor Ministro, preciso que me explique uma coisa. Quando é que prevê acabar o aluguer de comboios à Espanha? Porque até ao final deste ano estaremos a alugar 24 automotoras diesel à Espanha, com este plano de investimento no material circulante. Obrigado. Se nós não está previsto a tão curto prazo, porque nós precisamos de aumentar a nossa disponibilidade de material circulante. Não precisamos somente de substituir o material circulante alugado. E aí nós temos que fazer essa gestão entre aquilo que vai entrar na rede agora e o que vai entrar na rede de comboios novos. Como sabem, e já aqui falamos, há um concurso que está a fazer o seu caminho para a aquisição de 22 comboios novos para os serviços regionais e, por isso, nós não nos precipitaremos a perder capacidade quando nós queremos aumentá-la. E, portanto, entre aquilo que vai ser injetado na rede, que decorre deste plano, e a aquisição dos comboios que só chegarão em 22, 23, com estes 2 elementos que nós poderemos ir substituindo o material circulante que está alugado, mas esse é um objetivo, obviamente, a prazo. O contrato vai até ao fim, então? Até 2022. Como eu digo, se a empresa chegar à conclusão
que com a recuperação do material encostado que vamos iniciar, não é necessário a totalidade do material circulante alugado, pode ser feita a substituição já. No entanto, o que eu estou a dizer é que este plano não serve o propósito de substituição do que foi alugado. Nós queremos aumentar a capacidade. Se no quadro das operações for possível substituir já, claro, é menos encargos. Mas é entre aquele que é injetado através deste plano e o material circulante novo, que chegará em 22, 23, que vamos fazendo essa substituição. Nós não queremos perder capacidade, mas é objetivo a prazo substituirmos material circulante alugado por material circulante nosso. Pergunto se ainda há mais alguma questão a ser colocada. Muito bem. Eu queria só confirmar ou esclarecer, se for possível, estes 45 milhões de euros de investimento agora anunciado, isto vai ser contratualizado com a CPE? Ou seja, isto vai fazer parte do contrato de prestação de serviço público, e eu gostava de saber se tem a expectativa de que convencer o Ministério das Finanças a desbloquear este contrato ainda nesta legislatura, porque é um assunto que já está em negociação há bastante tempo. Obrigada. Primeiro, e essa é uma questão importante, porque estes 45 milhões de euros não têm nada a ver com o contrato de serviço público. O contrato de serviço público é o contrato estabelecido entre o Estado e a empresa para financiar as operações de serviço público que não são, que são deficitárias e que nós entendemos, e portanto o contrato de serviço público serve a esse propósito. Nós estamos a pedir à AMF um trabalho adicional face àquele que já tem, e que é a recuperação do material circulante que foi sendo encostado ao longo de anos. Portanto, esses 45 milhões de euros são especificamente para este trabalho que é feito a partir do zero. Há material circulante encostado, não estava no quadro do material usado nas operações da CP, precisamos também de investimento adicional face àquele que é o orçamento das empresas. Portanto, esses 45 milhões de euros não vão ser engolidos nem no orçamento de funcionamento da empresa, nem no contrato de serviço público. Relativamente ao contrato de serviço público, há trabalho a ser feito com as finanças. As finanças estão a trabalhar connosco no que diz respeito ao contrato de serviço público, portanto, essa negociação não está parada, esse trabalho está a ser feito e nós trabalhamos para o fazer no quadro desta legislatura. É pelo menos com essa intenção que nós estamos a trabalhar com o Ministério das Finanças, e acho que chegaremos a bom porto, porque todos nós no Governo percebemos bem a importância da CP ter um contrato de serviço público. Agora, obviamente que é a primeira vez que ele está a ser feito e isso exige muito trabalho entre o Ministério Setorial e o Ministério das Finanças, como é óbvio. Tinha aqui duas questões. Por falar em investimento, se foi falado sobre as conclusões já do grupo de trabalho sobre o Ciresp, falar em investimentos, nomeadamente que é preciso 20 a 25 milhões, se esse investimento vai ser feito, se foi falado alguma coisa sobre isso. E queria esclarecer aqui uma coisa também nas pensões, falou das pensões antecipadas, estamos a falar dos 40 anos, descontos mais 60 de idade, ainda assim estas mantêm o corte de 0,5 por cada mês de antecipação. Queria confirmar isso. Bom, o tema do Ciresp hoje não foi objeto de deliberação no Conselho de Ministros. Creio, aliás, que sobre esse relatório que referiu, creio que o Ministério da Administração Interna já prestou alguns esclarecimentos. Trata-se de um relatório de um grupo de trabalho constituído a pedido do próprio Governo, um grupo de trabalho independente, especializado, multidisciplinar, e que visou preparar justamente o período pós-2021, ou seja, a seguir à vigência do atual contrato. E que, entre outras coisas, aliás, confirma e recomenda a natureza pública da rede, confirmando assim o acerto da decisão recentemente tomada pelo Governo de assumir o controle acionista da Ciresp S.A. Mas o tema não foi hoje abordado no Conselho de Ministros.
Quanto à temática da flexibilização da idade de acesso à reforma, trata-se de fazer exatamente a mesma coisa que está em vigor, que já foi aprovada no âmbito da Segurança Social, tem exatamente a ver com esse regime de quem tem 60 anos de idade e aos 60 anos de idade tinha 40 anos de descontos, e aplicar exatamente o mesmo regime aos beneficiários da Caixa Geral de Apresentações, porque esse regime neste momento apenas está aprovado para a Segurança Social e, portanto, será alargado nos mesmos termos para a Caixa Geral de Apresentações. De todo modo, o diploma hoje foi aprovado apenas na generalidade para ser discutido com os parceiros sociais, será colocado em consulta pública e depois haverá um momento formal de aprovação do diploma aqui em Conselho de Ministros. Portanto, o diploma ainda não foi aprovado em definitivo, estamos a cumprir aquela que era a determinação do Orçamento de Estado, que era que o projeto fosse apresentado no primeiro semestre deste ano, é isso que rigorosamente estamos a fazer, vamos discuti-lo agora com os parceiros sociais e com todos os interessados, vai ser colocado em consulta pública, como digo, e haverá depois um momento para o diploma ser aprovado e nessa altura explicado em detalhe, mas a lógica é de aplicar exatamente o mesmo regime que já foi aprovado para a Segurança Social, aplicá-lo também à Caixa Geral de Apresentações. Por cada mês de antecipação, é porque os sindicatos falam em penalizações que podem chegar a várias centenas de euros. Eu remetia pormenores, porque não quero errar, remetia pormenores para o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, mas trata-se de não aplicar, a ideia é não aplicar o fator de sustentabilidade a quem reúne estas condições, é isso que está em causa. Agora, enfim, detalhes técnicos, creio que para não cometer nenhum erro, remetia para o Ministério do Trabalho. De todo modo, como lhe digo novamente, é exatamente fazer o que está em vigor na Segurança Social, fazer também na Caixa Geral de Apresentações, não é nada de muito diferente do que isto. É uma pergunta muito rápida sobre os 45 milhões. É orçamento apenas do vosso Ministério ou também aqui alguma contribuição do Fundo Ambiental, já que estamos a falar em descarbonização? Obrigado. Como é que eu posso dizer? São 45 milhões de euros dos orçamentos de Estado. Isto é, quer dizer, porque não está, aliás, até porque estamos a falar de 4 anos. O grosso do investimento entre este semestre e o próximo ano, 2020. Depois, agora, portanto, quando eu vos dizia 2019, 9 milhões de euros, é do Orçamento de Estado, que poderia ser, não me importava de ter o fundamental, mas não o tenho. Portanto, é Orçamento de Estado, e isto foi obviamente construído com o Ministério das Finanças. Para todos os efeitos, no final do dia, venha ele de onde vier, entra no bolo e consolida no Orçamento de Estado, mesmo quando sai de fundamental. Obrigado a todas e a todos, muito boa tarde.